Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, hoje o verso 13, a parte B. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o verso 13 e só a parte B. E hoje nós terminamos essa série de exposições na oração que Jesus nos ensinou. Essa é a 8ª semana que nós estamos conversando sobre as sentenças do Pai Nosso. E eu não sei você, mas eu tenho sido extremamente abençoado. Tenho sido extremamente confrontado pelo Senhor. E tem sido extremamente maravilhoso isso. Todas essas mensagens, elas estão no Spotify, no YouTube, você pode acompanhar todas elas. E hoje a gente termina essa série. Mateus capítulo 6, o verso 13, só a parte B. O texto bíblico diz o seguinte: mas livra-nos do mal, como nós vimos na semana passada. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós estamos diante da sua palavra. Palavra do Senhor que é viva e eficaz. O que seria de nós sem a palavra do Senhor? Nós não conheceríamos Jesus, nós não conheceríamos o pecado, nós não conheceríamos sua graça. O que seríamos de nós se o Senhor não tivesse deixado a Santa Escritura, Senhor? Ela nos fala do Messias, do Cristo. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento. Por favor, Senhor bendito, ilumina a tua igreja, traz vida para a tua igreja, enche o coração da tua igreja, para que ao refletir na sua palavra, os nossos corações sejam cheios da presença do Senhor, desafiados pela presença do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando eu era criança, eu tinha um hobby muito legal. Eu acordava sempre mais cedo, e um dos meus hobbies era ligar a TV. Possivelmente em alguns canais que poucas pessoas assistiam. E às 6 horas da manhã eu estava sempre assistindo algum tipo de culto e algum tipo de pregador. Eu me descobri apaixonado pela pregação do Evangelho desde que eu era criança. E eu acordava cedo para ficar assistindo isso. Eu sou da época que eu ficava assistindo 1 hora, 2 seguidas, o Cristo Verdade que Liberta. Eu não sei quem é mais antigo vai lembrar disso. Isso deve ter uns 30 anos, pelo menos. Mas era algo que eu fazia sempre. E me lembro quando eu era criança, de ouvir um pregador. Ele não era brasileiro, mas vivia há muitos anos no Brasil. E ele contava uma história. Certa vez me lembro dele pregando, ele contou uma história muito bacana. Ele dizia que quando ele era um jovem na sua igreja, tinha um ancião, um senhor mais velho, que vivia no encontro das senhoras, nas células, nos lugares pequenos, nos pequenos encontros. Esse ancião, esse senhor vivia pregando a palavra de Deus. E o que ele pregava, via de regra, era que Jesus Cristo é o Senhor. E ele pregava que Jesus Cristo iria voltar. Jesus ia fazer isso. E muito efusivo, a pregação desse ancião fez com que o poder de Deus fosse despertado no coração desse jovem rapaz. E ele então, quando cresce, vai para o seminário, se forma e ele vai se tornar pastor. E quando ele é pastor, ele volta para a sua igreja de origem. Só que muitos anos depois, esse ancião já não prega mais, porque ele está doente. E ele está na cama. E quando ele está na cama, uma das coisas que esse jovem agora pastor faz é ir visitá-lo. E chega até a casa dele. E o que chama a atenção desse jovem pastor é exatamente o fato de que quando ele vai conversar com esse ancião, uma das coisas que esse ancião fala é assim: pastor, eu falei disso a vida inteira, mas eu queria realmente saber se Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria realmente saber, Jesus Cristo vai voltar. É interessante porque esse jovem pastor toma um susto, porque aquele que outrora falava muito sobre as virtudes de Jesus, sobre a volta de Jesus, agora, por uma situação de doença, por estar numa situação difícil, ele duvida, ele tem problema com a sua fé.
E quando eu falei com vocês que é muito fácil fazer conta com o dinheiro dos outros, quando falei de perdoar, é muito fácil, como o C.S. Lewis nos ensinou, falar de perdão quando a gente está falando para o outro perdoar. Da mesma maneira, é fácil falar desse jovem ancião sentado aqui no ar-condicionado, domingo à noite, com um som bacana, com um ambiente legal e vindo confessar Jesus Cristo como Senhor. É fácil. Agora, a grande questão, meus irmãos, é que não faltam circunstâncias na vida que fazem com que a nossa fé seja provada o tempo todo. Não faltam circunstâncias na vida em que somos levados até o limite e em algumas ocasiões até duvidamos. E todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, pessoal. Vocês passaram e eu também passei. E nós ainda passaremos sobre esses momentos. Porque crises de fé são coisas que acontecem com a gente. E perceba, o mundo é preparado exatamente para isso, para que a gente questione o tempo todo uma situação. Jesus Cristo é realmente Senhor. O Deus soberano realmente é soberano não só sobre as nossas vidas, mas sobre tudo aquilo que existe. O Senhor está realmente no controle de todas as coisas. Porque, meus irmãos, não sejamos bobos. O nosso coração o tempo todo quer duvidar dessa afirmação. O nosso coração o tempo todo clama por autonomia e quer o tempo todo duvidar do senhorio de Jesus. Mas não é só o nosso coração. A gente tem um sistema inteiro, gente, que a Bíblia chama de mundo, que o tempo todo faz com que a gente questione a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o tempo todo. Percebam como o tempo todo é oferecido para a gente tantas coisas. Por exemplo, vai ser oferecido para a gente uma dose de entretenimento e pronto, a nossa vida está resolvida. Não, vai ser oferecido para nós 3, 4, 5 horas extras. E quando essas horas extras chegarem, a gente vai receber um pouco a mais. E quando a gente receber um pouco a mais, a gente paga as nossas contas e está tudo resolvido. É o tempo todo. É só uma relação aqui, é só uma relação ali, é o tempo todo. Não, é só uma mentirinha aqui, não, é só uma circunstânciazinha lá. É o tempo todo um sistema inteiro armado para autossuficiência e para a gente não confiar no poder do Senhor. Mas não duvidem, como nós estudamos aqui na semana passada, nós temos um inimigo das nossas almas que é extremamente poderoso, chato. A Escritura fala dele como sendo tentador, mas a expressão boa utilizada, ele é o tentando, no gerúndio, literalmente, porque ele não para um minuto. Satanás o tempo todo lança setas contra os filhos de Deus. E sempre, meus irmãos, percebam como Jesus foi tentado em Lucas 4 e Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus foi provado sempre para depender do caráter, para ir contra o caráter do Senhor. Só que hoje a gente lê um texto em que nós somos convidados, a despeito de todas as coisas, a acreditarmos e confessarmos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Percebam que o texto que nós lemos, ele traz 3 afirmativas que Jesus afirma. Jesus categoricamente faz 3 afirmativas poderosíssimas. Depois de ele fazer uma introdução dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Depois Jesus vai fazer 6 petições, 3 relacionadas com Deus, 3 relacionadas com a gente, 3 dizendo da vontade de Deus, do reino de Deus, mas 3 falando do pão, do perdão, de livrar da tentação. Aí agora Jesus vai terminar essa oração com 3 afirmações poderosíssimas, das quais nós podemos confiar no caráter de Deus, porque ele diz: teu é o reino, tua é a glória, mas teu também é o poder para sempre. Desculpa, a glória para sempre, o poder e a glória para sempre. Jesus vai fazer 3 afirmações grandiosas. Agora, meus irmãos, é interessante isso, porque nós precisamos entender aonde Jesus está falando dessas afirmações e em qual ambiente Jesus está falando e fazendo essas afirmações de um reino, de um poder e da glória de Deus. Aonde Jesus está fazendo essas afirmações? Mas deixa eu colocar você no texto enquanto eu já faço a exposição, tá bom? Então, a primeira afirmação de que Deus realmente é soberano, pessoal, e que nós podemos realmente confiar no caráter de Deus, é que o Senhor Jesus diz que o reino é de Deus. O reino é de Deus. E o que significa, pastor, que o reino é de Deus? A palavra reino é a palavra basileia. Se você tivesse em Mateus, aqui nesse dia, nesse sermão,
O que estava se passando pela sua cabeça? Porque os israelitas cresceram a vida inteira tendo uma história na cabeça. Qual a história que os israelitas tinham na cabeça? Deus criou todas as coisas. Entretanto, Lúcifer junto com os homens tentaram usurpar através de Adão o trono de Deus e a criação de Deus. Só que Deus, muito gracioso, prometeu a semente da redenção. Deus prometeu o Salvador. E de acordo com que a história foi passando, ele escolhe Abraão, Isaac, Jacó, ele leva José para o Egito, ele chama o Moisés. Daí ele vai trazer um cara que vai formar um reino, o Davi. Só que o Davi morre e eles ficam escravizados porque pecam o tempo todo. Então o que é que está na cabeça desses judeus quando Jesus diz, teu é o reino? Na cabeça deles está, pelo menos os últimos 10 capítulos de Isaías, o filho de Davi vai nascer, ele vai trazer o reino de Deus, o domínio do Senhor sobre todas as coisas acontecerá. E é nesse ambiente em que os judeus são extremamente inundados daquilo que é, quando o rei vem, Jesus diz, o reino é de Yahvé, o reino é do Deus do pacto, o reino é do Deus da aliança. Agora, meus irmãos, como é que eles entendiam esse reino? Alguns, por exemplo, acreditavam que o reino viria pela revolução. Os zelotes, eles acreditavam que o reino viria pela revolução. Quando vocês olharem o livro de Atos, no capítulo 5, o tutor do apóstolo Paulo, Gamaliel, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar, gente, lembrem de Judas. Esse Judas fez uma grande revolução no ano, ou de 3 a 5 depois de Cristo. Só que Roma chegou e abafou esse negócio. Porque toda a revolução Roma abafava. E aqui é muito interessante. Irmãos, o reino de Jesus não tem caráter revolucionário. O reino de Jesus não tem caráter político. Quer ver uma coisa? Havia um pessoal que queria matar Jesus também, junto com os fariseus. E o nome deles, eles eram os herodianos. Os herodianos fizeram um pacto com Roma. Porque eles acreditavam que por meio da política e da boa negociação, comprando emenda, vendendo emenda, se eles fizessem isso automaticamente, a paz chegaria e o reino de Deus chegaria de uma forma política. O reino de Deus não vem por espadas. E o reino de Deus também não vem de forma política. Não é assim. Irmãos, como é que Jesus diz que é o reino de Deus? Quando vocês observam logo no início do ministério de Jesus, ele vai à noite até a casa de um rapaz, um sábio mestre da lei. O nome dele? Nicodemos. Jesus chega lá à noite. Nicodemos é um discípulo secreto de Jesus. Nicodemos faz a seguinte indagação em João no capítulo 3. Mestre, e ele usa a palavra rabi, sabemos que és da parte de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Aí você diz assim, tudo bem, Rômulo, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que os fariseus, eles acreditavam no seguinte: se alguém expulsa demônio, se alguém controla a criação, se alguém ressuscita mortos, esse é o filho de Davi. Esse é o filho de Davi. Esse é o Salvador. Agora Jesus é interessante, porque Nicodemos na verdade está perguntando, você é o rei? É isso que Nicodemos está fazendo. Jesus olha para ele e diz assim, sem Nicodemos perguntar, porque se você ler o texto muito rápido, você acha que Jesus está falando para ninguém. Não! Nicodemos está perguntando, você é o rei? Jesus diz o seguinte, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica meio assustado. Ele usa um recurso filosófico dizendo assim,
Mas como eu posso nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus diz: cara, você é mestre em Israel e não saca nada, hein? Você não entende nada, irmão. Jesus diz algo incrível. Ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Vocês não sabem de onde ele vem e não sabem para onde ele vai. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, o reino de Deus não tem caráter bélico, revolucionário, não tem caráter político. O reino de Deus é, na nossa era, espiritual. Esse é o caráter do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Cristo, quando se assenta à direita do Pai, Ele derrama o Espírito para continuar a obra de Jesus. É por isso, meus irmãos, que sempre que os homens tentaram fazer o reino de Deus por meio da revolução, por meio da política, deu errado. E vai dar errado. Não só no passado, como no futuro. Homem nenhum traz o reino de Deus. Homem nenhum trará o domínio de Deus sobre os seres humanos. Deu errado no passado, vai dar errado agora e vai dar errado no presente. É impossível termos um sistema de leis, de regras que contemplem todas as necessidades humanas. O reino de Deus não é político, o reino de Deus não é revolucionário. Isso não está certo. É impossível colocarmos um céu na terra. O reino é de Deus e ele é espiritual. O que Jesus quer dizer com o reino de Deus sendo espiritual, irmãos? Eu cresci numa igreja brasileira com uma influência dos nossos irmãos pentecostais muito forte, aprendendo que o reino de Deus chegava se alguém falasse em línguas, se tivesse alguém caindo no chão, se tivesse alguém andando de um lado para o outro, se tivesse uma luz abaixada e gente levantando a mão, então logo chegou o reino de Deus. Não! Durante 10 anos de ministério eu tenho aconselhado pessoas que falam assim: nossa, será que eu não sou crente? Eu não faço nada dessas coisas. Eu também não. E eu não deixei de ser crente. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não depende de manifestações que sejam elas físicas, psíquicas. O reino de Deus depende de um novo nascimento, meus irmãos. A mensagem de Jesus é sobre arrependimento de pecados. A mensagem de Jesus é sobre uma nova natureza. Tem que sair Adão. Adão tem que morrer no coração dos homens. Adão tem que ser sepultado no coração da gente. E quem tem que nascer? Cristo. É a realidade do reino. Novo nascimento. Sabe quando o reino chega? Quando tem conversão, gente. Quando vocês veem pessoas se arrependendo dos seus pecados. Quando vocês veem pessoas do fundo do seu coração com uma nova natureza, confessando Jesus Cristo como o único Salvador. Humilhadas porque seus pecados são grandes demais e levariam elas para o inferno. Quando essas pessoas se rendem ao senhorio de Jesus, meus irmãos, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Porque por outro lado, o que eu tenho visto é uma turma que inventou uma tal da religião da justiça social. Como se o reino de Deus chegasse por intermédio dos atos de misericórdia da igreja. Não, irmãos, não. E olha só esse ano a gente construiu uma capela, a gente construiu uma casa para uma família. Nós distribuímos aqui nessa comunidade mais de 4 toneladas de alimento e continuamos fazendo isso. Agora essa semana eu fui procurado pelo pessoal do Maltrapilho. Muito provavelmente, se as irmãs da SAF aceitarem o desafio, nós vamos fazer a ceia deles de Natal com os moradores de rua que eles atendem e das crianças de rua que eles atendem. Nós continuaremos fazendo os atos de misericórdia. Mas isso não é porque nós vamos trazer o reino de Deus. Nós não traremos o reino de Deus. Esquece. Criou-se uma religião da justiça social, como se a gente faz ato de misericórdia, logo a gente é redimido. A gente é perdoado. A igreja faz atos de misericórdia porque a gente sabe que os outros são imagem e semelhança da gente.
foram amados pelo Criador. A gente faz atos de misericórdia porque o Senhor nos salvou e nos amou. Nós não temos uma outra opção em relação ao mundo, mas a gente sabe que isso não salva ninguém. A gente sabe que o que salva é a mensagem de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, Cristo vem. O reino de Jesus será físico quando Ele voltar. Mas enquanto Jesus não vem, o reino dele avança espiritualmente. Quando a igreja ora, quando a palavra de Deus é aberta, é pregada, quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, o reino de Deus chegou. Há júbilo no céu quando alguém nasce de novo. É lícito que a igreja faça o que nós aqui fazemos, irmãos, e não vamos parar. Nós não vamos parar, com a graça de Deus. Agora em novembro o Emóis vem aqui 2 dias e vai ficar 2 dias aqui coletando sangue. Nós não vamos parar de fazer ato de misericórdia. Mas a gente sabe que nada substitui o velho evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O eterno evangelho. Aquele do qual os pecadores ouvem a mensagem de Deus, se arrependem dos seus pecados e humilhados voltam para a casa do Pai, e o Pai os recebe com o amor e a graça que lhe é devida, e todos os homens podem vir até Jesus, todos os homens podem caminhar até Jesus, todos os homens são chamados, e o reino de Deus chega quando pessoas nascem de novo. Irmãos, não se deixem enganar, por favor, nós não podemos perder o foco. Não confunda o evangelho com o efeito do evangelho. Eu tenho dito isso aqui. O evangelho é a mensagem de Jesus. A boa notícia é que Deus se encarnou. Deus se fez homem. E Ele veio perdoar os homens. Ele veio começar uma nova criação. Agora, efeito do evangelho é o Rômulo, discípulo de Jesus. Ele é um bom marido, porque eu nasci de novo. O Rômulo, discípulo de Jesus, que nasceu de novo, ele é um bom pastor, ele se aplica. Isso é efeito do que Jesus fez. Não confundam as coisas, senão a gente vai criar religião que Deus não criou. A gente vai começar a fazer um culto que Deus não revelou, e esse é um problema sério. A gente não pode perder o foco. O reino avança quando a mensagem da cruz é anunciada, e que pessoas se arrependem dos seus pecados e vêm até Jesus. E Ele, com os braços abertos, recebe todos aqueles os quais confessam o seu nome com o seu coração. Se a primeira afirmação é que o reino é de Deus, irmãos, em segundo lugar, o poder é de Deus. O poder é de Deus. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. E para tentar fazer um meio campo aí, as nações criam a Organização das Nações Unidas. E essa organização é interessante porque ela tem um conselho de segurança, que tem 5 países. A Rússia que vence a guerra por um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França que vencem a guerra por um outro lado, e a China. Não, você não precisa fazer muita conta e saber que o Conselho de Segurança da ONU é quem tem arma nuclear. E como é que esse conselho funciona? Por exemplo, no 11 de setembro, que a gente viu aí agora, completou o tempo, né? Completou 20 anos do 11 de setembro. Então o Talibã vai, invade os Estados Unidos e faz aquilo todo que fez, que vocês já sabem. Então no mesmo momento os Estados Unidos acionam o Conselho de Segurança da ONU e eles falam: vocês foram atacados dentro do território de vocês, então vocês podem retaliar. E aí começou tudo isso que vocês sabem. Irmãos, por que nós não tivemos guerra nos últimos anos, guerras tão catastróficas como a Segunda Guerra Mundial? Porque uma das coisas que essas nações fizeram, sabe o que foi? Eles fizeram o seguinte, olha só. Você tem bomba, eu também tenho. Você acaba comigo, eu também acabo com você. Se você vier aqui dizimar meu país, eu tenho um submarino em qualquer lugar aí, escondido, que ninguém sabe onde é, mas carregado de ogiva nuclear. Eu vou, mas você vai junto. Percebe como os homens usam poder? Os homens usam poder de maneira a coagir, inibir. Isso é interessante, controlar. Isso é bacana. Às vezes a gente acha assim, nossa, o mundo está vivendo um momento de paz. Mais ou menos, né? É uma paz meio ameaçada aí. Isso é interessante. Só que quando eu falo isso, aí eu queria que você anotasse isso, por favor, porque
Eu tô vendo que vocês estão um pouco confusos. Na verdade, a sociedade está um pouco confusa. Porque quando eu falo assim, olha, gente, olha como é que as nações elas trabalham a questão do poder. Aí existe um grupo, especialmente de 1960 para cá, que ele nasce na França. Alguns expoentes desse pensamento são nomes como o Michel Foucault. Eles trabalham um negócio interessante. Eles dizem assim, olha isso, a sociedade ela é formada por estruturas de poder. Viu que eu falei das nações? Então logo a sociedade é formada por estruturas de poder. Elas estão tão intrincadas, mas tão intrincadas que você nem consegue perceber. São relações de poder que você nem consegue perceber. Mas toda a relação dos seres humanos é uma relação de poder, eles dizem. Logo, toda a sociedade, segundo eles, usando esse conceito psicanalítico de que você não sabe que a sociedade é opressora, logo, não há nenhum tipo de relação que não seja uma relação de poder. Se no passado eu cresci num Brasil e vocês também, em que as pessoas viviam conversando sobre ricos contra pobres, vocês lembram disso? Quem é mais velho? Vocês lembram que antigamente existia essa coisa do rico contra o pobre, era o que tinha. Essas classes sociais elas foram substituídas por um negócio chamado privilégio. E é o que você ouve o tempo todo. Então há pessoas que são, segundo o nosso tempo, privilegiadas por estruturas de poder. Olha que loucura. Então, o Rômulo, embora meu nariz seja meio diabano assim, grandinho, o pessoal fala de bullying, vocês não sabem o que eu sofri, porque quando eu era pequeno eu só tinha nariz. Depois eu cresci, o resto do corpo cresceu. Mas deixa eu tentar te mostrar o que é a estrutura de poder que essa gente fala. Eu sou um homem branco, cristão, heterossexual. Logo, eu sou privilegiado 4 vezes. Homem, branco, cristão e heterossexual. Eu sou o opressor 4 vezes. Qual é a salvação que eu tenho? Você não tem salvação. Por quê? Porque machismo é estrutural. E racismo é estrutural. E sexismo é estrutural. Eu estou vendo uma juventude crescendo, adorando essas ideias. Eu estou vendo uma galera se perdendo nas universidades com isso. O TikTok está cheio desse trem. Cheio. Essa porcariada com o nome de sociologia. Ruim. Umas maluquices de lugar de fala. Sabe, os negócios que nem na fila do pão isso, cara. Mas os netos de vocês têm falado essa linguagem e vocês não têm entendido. Os seus filhos têm falado essa linguagem e vocês não estão entendendo. Porque o que está se fazendo no meio da sociedade é criando-se uma briga entre as pessoas que não tem fim. Vocês já perceberam que vocês não conseguem conversar sobre nada com ninguém, porque tem um pânico moral. É medo que a gente tem. Por quê? Porque venderam para nós que todo branco é racista. Nós não estamos falando que não existam essas coisas, gente. Como é que você aceita, como é que cristãos aceitam uma teoria que diz que todos os homens são machistas? Todos. Todos. 3 bilhões e meio de homens, todos. São sistemas de poder que a gente nem sabe o que é. Aí eu converso com as minhas filhas assim, peraí, eu sou pai, sou pastor, aí eu mando vocês para a escola, compro o livro para vocês, e eu ainda sou opressor, eu mando vocês trabalharem, eu ainda sou opressor. Tem alguma coisa errada. E o pior, cristãos olham essas coisas e nem desconfiam. Eles nem desconfiam. Saem comprando essa malucada em nome de sabe-se Deus de quem? De um mundo melhor. E aí a gente não consegue conversar com ninguém. É uma briga sem fim de todo mundo. Irmãos, a gente precisa voltar para a Bíblia e abandonar esses discursos.
Está quebrando a sociedade inteira, está acabando com a sociedade toda. Porque problemas sérios que a gente deveria trabalhar com pessoas com deficiência, com violência contra todos os seres humanos, a gente não consegue trabalhar. Porque um cara como eu não tem salvação. Porque eu sou branco, sou opressor. Eu sou homem, eu sou opressor. Eu sou cristão, eu sou opressor. Eu não tenho salvação. Porque se você perguntar qual é a solução, não tem. A solução é quebrar a sociedade inteira. Por quê? Porque como é que eu conceito? Eu sou pai. Não, pai não existe. Pai é uma visão da linguagem que foi criada. Isso foi criado quando os homens eram caçadores-coletores. Aí eles fizeram a propriedade privada, prenderam as mulheres lá dentro, mataram seus filhos, ficaram só com as mulheres e as meninas. Isso aí é o mito do feminismo. Percebe? Em nome de um discurso de poder, que ninguém sabe qual é, ninguém sabe aonde está. Irmãos, a gente precisa parar com isso. Não tem lugar para isso mais. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo é muito claro, não é judeu nem grego, homem ou mulher. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos coloridos mesmos. Aqui tem homens e mulheres sim. Aqui a dignidade ela é igual para todo mundo, porque o Salvador é o mesmo. Agora, sabe por que a sociedade está assim? Tanto nas nações como na gente aqui. Calvino vai trabalhar isso como sendo teorreferência. A gente tem um referencial de poder errado. O que a gente precisa voltar é voltar a atribuir poder a quem realmente tem. O que a gente precisa realmente é voltar para quem realmente pode dar as rédeas e o norte para a sociedade, para a nossa vida, para o destino humano. A gente precisa voltar para a referência que é o Senhor e entender que dele que emana tudo. E a gente começar a construir uma vida a partir dele. O que está faltando para a gente é o referencial de Jesus para nós. É o referencial do poder encarnado. É o referencial da graça de Deus. É o referencial do poder de Deus genuíno. Irmãos, o reino de Deus chega quando pessoas se arrependem. E o poder de Deus é manifestado porque Ele continua governando sobre todas as coisas. Nós precisamos deixar isso muito claro. Muito claro. A gente não avaliza, irmãos, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de miséria. A gente não avaliza esse tipo de coisa. Agora, por favor, pegar um monte de teoria goela abaixo que faz com que as pessoas fiquem divididas. Isso não pode continuar. A gente só está gerando ressentimento entre as pessoas. Briga, ninguém consegue conversar com ninguém. Todo mundo tem razão, todo mundo está certo. Quem fala contra mim é violento, é não sei o quê. A gente tem que abaixar as armas. Voltemos para o referencial que é o Senhor. Ele é o referencial da graça manifestada, do poder manifestado. Então, não caia nessas estruturalidades, porque não rola. Não dá. A gente precisa voltar para no princípio Deus. No princípio Deus. E aí, a partir dele, a gente vê como a vida vai se desenvolvendo. Senão não vai dar, gente. Senão a gente se perde no meio do caminho. Jesus faz uma terceira afirmação. A terceira afirmação que Jesus faz é: a glória é para você, Senhor, para sempre. Há um outro filósofo, também francês, e ele tinha uma coisa muito interessante que ele dizia assim: nós precisamos buscar os nossos eus. Significa que você tem várias pessoas dentro de você. Os coaches estão ensinando isso, sabe como? Como é que essa filosofia chegou para vocês? Ela chama-se autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. É o tempo todo isso. Se por se conhecer, você está dizendo que você tem que saber seus erros e defeitos, as suas qualidades, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai saber, bom, é autoconhecimento, maneiro. Então eu vou saber quem eu sou, vou saber os meus defeitos, vou saber minhas qualidades. Se é isso que você está chamando de autoconhecimento, tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Acredito que a Bíblia também não vai ter problema com isso. Mas aí, eu chamo Lutero para conversar com a gente. Porque
Na ideia do Lutero, o que eu estou fazendo aqui agora? Às vezes, você está pregando, né? Não, na ideia do Lutero eu estou usando uma máscara aqui agora. E a máscara que eu estou usando é uma máscara de pastor. Mas quando eu terminar aqui, o Arthur e a Jaline vão me chamar para comer uma pizza, porque eu cantei um salgadinho hoje que não vai rolar, parece. E eu vou ter uma outra máscara que eu vou usar. É de amigo. E hoje minha mãe está aqui e eu tenho uma máscara que é a máscara de filho. E meu irmão está aqui, eu tenho uma máscara de irmão. E o meu sobrinho está aqui, eu tenho uma máscara de tio. Mas o Bidu está aqui, eu tenho uma máscara de amigo. E a Jussara está aqui, às vezes eu também tenho uma máscara de amigo. O mundo está mandando você se conhecer e procurar quem você é dentro de você. Jesus está dizendo, a sua identidade não está dentro de você. A sua identidade não depende da cor da sua pele, ela não depende da sua sexualidade. Porque a glória é para Deus. Sabe o que me orienta? O que me orienta não é se eu sou homem ou mulher. O que me orienta é quem eu sou em Jesus. É isso que diz quem eu sou. O que me orienta é a minha máscara que Ele vai fazer de mim. O que me orienta é se eu sou um bom discípulo dEle nesse exato momento. É como Ele me salvou. E como eu desempenho o melhor papel possível para ser o representante dEle. Porque quando as minhas filhas vão dormir, elas olham e falam assim, pai, vamos orar, vamos orar. Eu estou tendo uma máscara de pai, porque eu tenho que desaparecer para que Jesus apareça para elas. E quando eu estou aqui na frente de vocês, eu preciso fazer o máximo possível para, como João Batista, eu tenho que sumir para que Cristo apareça. Amanhã você vai pegar o Uber, amanhã você vai pegar o 509. E quando você estiver dentro dele, você vai ter que colocar uma máscara para você poder ser um discípulo de Jesus lá, com as pessoas que você estiver. Porque quando você for passar o seu cartão de crédito, ele não é só para o seu bel prazer. Mas é como você vai glorificar Jesus com o que você compra, com o que você consome, com o que você faz, como você gasta o seu dinheiro, como você cuida dos seus filhos, com o entretenimento que você está. Por isso que a gente tem que sumir, para que a glória de Deus seja vista. E no final, meus irmãos, nós não vamos existir mais. Porque a gente vai ser consumido pela glória de Deus. E a alegria da gente vai ser em ver o nome de Jesus sendo glorificado. E a glória de Jesus sendo glorificada. E as pessoas olhando para a gente, vendo a gente. E no final das contas, elas vão ver um amor por Jesus tão grande. Um amor pela glória de Deus tão grande. Porque a glória é dele. Irmãos, já tem tempo que eu tenho conversado com vocês. Que o nosso nome vai ser riscado da face da terra. Que em 2 gerações ninguém vai saber quem era você, aonde você nasceu, o seu documento, sua conta do Instagram vai ser apagada. Em 2 gerações, quando você morrer, ninguém lembra mais de você. Seus netos não lembram mais de você. E se eles lembrarem, os seus bisnetos não lembram mais de você. Seu nome vai ser riscado do mapa. Ele não vai mais existir. Mas não importa se o nosso nome vai ser riscado fora do mapa, se as pessoas continuarem amando a Jesus, porque nós fomos criados para isso. Por que eu fui criado? Porque um Deus amoroso, tão perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, eles na eternidade estavam reunidos e eles resolveram colocar um reflexo dele nessa criação, que somos nós, a imagem de Deus. Vocês foram criados para brilhar a glória de Deus. Vocês foram criados para serem pequenos Cristos. Cristo estava na cruz para que vocês pudessem brilhar a luz dele. Isso é lindo demais, meus irmãos. Qual a identidade de um cristão? Eu sou discípulo de Jesus. Qual a identidade de um homem de Deus? Eu sou discípulo de Jesus. Eu faço o que Ele manda, eu ando segundo Ele é, Ele me é suficiente, eu me relaciono com Ele, eu amo a Jesus. Irmãos, esse discurso para o nosso tempo, ele vai soar fundamentalista, louco. Irmãos, não. O problema é que a autoajuda está acabando com a gente e não resolve o coração da gente. E o entretenimento não resolve o coração da gente. E é o tempo todo, sabe por que está faltando? O reino, o poder e a glória de Deus. É o que está faltando para nós. Então olha só. Que o desejo do seu coração é ver a glória do Senhor. É ver a glória dele na sua vida.
É você ser completamente escondido através dele. É que você só seja visto através dele. E só através dele. Meus irmãos, que Cristo nos consuma. Que Cristo consuma tudo que nós somos e temos. Que Ele se agrade em viver para nós. Eu sempre disse para vocês que nós não temos opção, seres humanos não têm opção de não adorar. Seres humanos adoram. A grande questão é o que seres humanos adoram. Não é se adora ou não. A gente adora. A grande questão é o que. Mas saiba de uma coisa. Todos os ídolos que nós levantamos nos nossos corações, todo ídolo pede uma oferta. Todo ídolo pede uma oferta. Por exemplo, nas creches, de 6 da manhã às 10 da noite, nós temos milhares de crianças que são completamente queimadas no altar, não do Deus Moloque, mas do Deus universidade, carreira, trabalho, sucesso, aumento. Crianças inteiras sendo criadas pelas tias das creches. E lá na frente, a gente perde a família, porque esses deuses sempre pedem uma oferta. Eles sempre vão pedir um sacrifício seu. O corpo sarado sempre vai pedir um sacrifício. É uma bulimia, desvio de imagem, sempre pede. Jesus é o único Deus que não pediu oferta, porque Ele é a oferta. Ele é a oferta. Jesus não te pede nada. Jesus se dá por você. Jesus se entrega por você. Nós não temos nada para oferecer para Ele, mas Ele resolveu amar a gente. Ele resolveu te amar. Ele resolveu se entregar por você, sem te cobrar nada por isso. Porque o que Ele quer é a glória dEle restaurada em você. Ele quer olhar dentro do seu rosto e ver você brilhando a glória dEle. Ele quer a imagem dEle resgatada em você. É isso que Isaías está dizendo, que Ele fez a oferta pelo pecado e Ele se alegrou. Quando Jesus viu você limpo, salvo, produzindo obras de justiça pelo que Ele fez, porque você o ama, Cristo segurou aquela cruz e disse: vale a pena. E Ele foi até o final por você. E Ele foi até o final por mim, porque valia a pena. Eu quero concluir, meus irmãos. Depois de Jesus fazer essa oração, Ele termina com uma sentença, com uma palavra, desculpa. Jesus termina dizendo: amém. Amém. Amém significa assim seja. Irmãos, ao longo de 8 semanas nós conversamos sobre o Pai Nosso. Lições grandiosas nós pudemos aprender aqui. A pergunta que a gente se faz é: você pode parar hoje, olhar para o Senhor e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu, Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje, para sempre, para sempre.
Eu queria que você aproveitasse esse momento e olhasse para você e para o Senhor. Eu posso dizer amém, Senhor. Em Jesus você pode. Em Jesus você pode. Que a gente diga amém para o Pai nosso que estás nos céus.